Olá, pessoal. Eu sou Thaís Gonçalves da Silva, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFSC. E agora eu vou falar um pouquinho sobre anatomia e história da anatomia. Então, anatomia. Anatomia, essa palavra ela provém do grego, e ana significa partes e tomeno significa cortar. Então, a gente forma a palavra anatomia, ela significa cortar em partes, né? E um dos métodos utilizados em anatomia, que é muito conhecido, é a dissecação. Acho que você já ouviu falar em dissecação. Então, a dissecação é um termo utilizado na anatomia que eu vou retomar esse assunto após contar um pouquinho da história da evolução da anatomia para vocês. Então, a anatomia ela foi um apanhado numa luta entre a ciência, a arte e a cultura, que durou mais ou menos 500 anos. Por quê? Os artistas daquela época, eles usavam os cadáveres, eles dissecavam os cadáveres como se eles estivessem vivos, né? Num sentido de divertimento, né? E imagine só, pessoal, o espanto da época, porque eles mostravam os mortos involuntariamente desprovidos de pele, os membros desmembrados, então era muito assustador para as pessoas naquela época. E isso era com muita frequência. Muita frequência. E por volta do século II, quando por motivos étnicos e religiosos, proibiu-se então o uso de cadáveres, né, para dissecação. Então os cadáveres humanos eles foram proibidos para dissecação e foi permitido somente a prática de dissecação em animais. Então neste período, para a anatomia, teve um grande atraso. Né, teve um grande atraso. Mas um grande expoente neste período foi o Galeno, que trabalhou como médico nas mais famosas arenas de Roma, né, o Coliseu, e ele realizou diversas, inúmeras dissecações em animais, criando teorias e representações que se enquadrassem também ao corpo humano, que naquela época foram consideradas inovações, né? Porém, hoje a gente são defasadas, né? Hoje as técnicas são outras, hoje a gente tem outra visão, né? Da anatomia humana. E durante os 3 séculos seguintes, a escola de Galeno ele reinou por toda a Europa. Então, essas teorias dele durou durante 3 séculos seguidos, né? E que foram somente após a queda do Império Romano e a ascensão do clero cristão ao poder no século V, e as suas descobertas, né, de Galeno, tanto quanto em estudo em animais, como de cadáveres humanos, foram proibidas, sendo atribuídas a ele como se esta forma de estudos como cunho hediondos. Essas proibições, né, então elas fizeram com que a evolução da anatomia ficasse 700 anos atrasada. Voltando, né, somente quando em Salerno, na Itália, foi criada a primeira universidade de medicina, onde trouxe novamente à tona os estudos e os registros de Galeno. Outro passo ainda maior foi dado quando foram novamente liberadas as práticas de dissecação em cadáveres humanos nas universidades. Essa prática ainda muito rudimentar por quê, pessoal? Porque, devido à inexistência de quaisquer formas de conservação na época, os corpos eles deveriam ser dissecados em até 48 horas após os cientistas, né, dizemos assim, chamamos de cientista mesmo, começarem a prepará-los, né, para fazer a dissecação. No fim, não tinha nenhuma preparação, porque não tinha nem como conservá-los. Então, era muito rudimentar. Marcando, então, isso o início de uma época de infreáveis avanços para a anatomia, com a liberação do uso de cadáveres para a dissecação. Tal progresso se deu, né, e se deveu também, em grande parte, ao aumento de inúmeros adeptos, né, na área durante o período renascentista. Por que no período renascentista? Porque muitos desses eram artistas que buscavam, na anatomia, transpassar para suas obras a perfeição do corpo humano. Né? Então, a anatomia para eles era a base para eles retratarem de maneira precisa uma figura humana nas suas obras. E citando o mais famoso deles, Leonardo da Vinci, dentre diversos dos seus trabalhos, né,
que ele ainda é reconhecido, né, até hoje, em seus esboços e obras, nós podemos dizer que em 1543 foi produzido o primeiro livro Atlas da Anatomia, de Humane Corpus Fabri, pelo médico belga Andreas Vesalius, que iniciou cada vez mais médicos, né, incentivou cada vez mais médicos a disseminarem os segredos do corpo humano, né, e também com a disseminação deste conhecimento e o crescente busca da resposta no final do século XVII, outros estudiosos passaram a produzir peças anatômicas para exposição em museus de anatomia. Então, isso foi muito importante, né? Então, e atualmente a anatomia humana, é de caráter obrigatório para todos os cursos na área da saúde, visto que o seu entendimento se faz fundamental para a compreensão da fisiologia e dos processos patológicos que acometem nosso ser humano, né? E lá no início do século XX, atingiu-se finalmente o perfeito equilíbrio entre a ciência, a arte, né? Com o aparecimento dos ilustradores de medicina, que criaram uma representação universal da anatomia, que não era uma coisa nem viva, nem uma coisa morta, e que também estava totalmente liberta das influências da cultura artística. Esta atenção a rigor, sem floreados, sem nada, funcionou em benefício do ensino de medicina que estudamos até hoje. E voltando um pouquinho a Leonardo da Vinci, né, na sua obra do Homem Vitruviano, por volta de 1490, baseados no conceito exposto pela obra dos 10 livros de arquitetura, escrito pelo arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio, o homem descrito por Vitruvius apresenta-se como um modelo ideal para o ser humano, cujas proporções são perfeitas, segundo o ideal clássico de beleza, né? O desenho também é considerado como um símbolo da simetria básica do corpo humano. Gente, este desenho aqui, tá? Este desenho que eu vos apresento, ele foi considerado como símbolo da simetria básica do corpo humano e para a extensão para o universo como um todo. E este desenho ele é usado até hoje por ilustradores para aprender a proporção de como se fosse um guia universal de ilustração. No entanto, para os dias atuais, as proporções e identificações do corpo humano são baseadas na posição anatômica, né? Então, como eu já tinha falado, o termo anatomia, cujo eu falei ali no início, né, do vídeo, significa cortar em partes, e o termo usado e realizado nesse estudo é a dissecação de peças anatômicas. Essa ciência estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados, melhor ainda dizendo, é o estudo das estruturas do corpo humano. E a macroscópia é estudada pela dissecação de peças propriamente assim fixadas em formol, né? Então, o que seria a posição anatômica? Eu vou mostrar para vocês a posição anatômica como ela deveria ser, né? A posição anatômica ideal seria essa. Eu vou entrar mais em detalhes. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos métodos de estudos, tá? Que não eram somente cortar, não. Tinha todo um método de estudo após os cortes das peças anatômicas. Então, nós temos um método que é a inspeção, que analisa através da visão, né? Essa análise pode ser de órgãos externos ou internos. Tem a palpação, que analisa através do tato, que é possível verificar a pulsação, os tendões musculares e as saliências ósseas, dentre outras coisas, né? E a percussão também, que através de batimentos digitais, na superfície corporal, podemos produzir sons audiovisuais que ajudam a determinar a composição dos órgãos ou estruturas, né? Gases, líquidos ou sólidos. E augusta, ouvindo determinados órgãos em funcionamento, por exemplo, o coração e o pulmão, né? O intestino também entra aqui. E mensuração, que permite a avaliação da simetria corporal e de eventuais megalias. Tem a dissecção,
que consiste em separação minuciosa de diferentes órgãos para melhor visualização. E métodos de estudo por imagem, que a gente inclui o raio-x, a ecografia, a ressonância nuclear, magnética e a topografia magnética. Então, a anatomia, gente. A anatomia ela é dividida da seguinte maneira. Em anatomia regional, a qual o corpo está organizado em segmentos ou em partes. A sistêmica, que organiza o corpo em sistemas. Quais seriam esses sistemas? Sistemas, pode ser sistema esquelético, o articular, o muscular, o nervoso, o cardiovascular, o respiratório, o urinário, digestivo, o linfático, o endócrino, o tegumentar e o genital, que é formado pelos órgãos femininos e masculinos, né, de reprodução. Entrando um pouquinho sobre a anatomia de superfície, ela fornece informações sobre as estruturas que compõem ser observadas ou palpadas pela pele. Já a radiológica, seccional e endoscópia, ela permite observar as estruturas no indivíduo vivo, não em cadáveres, né? E por último, a anatomia clínica, que é uma eficácia, né, na aplicação de conhecimento anatômico na prática clínica, né? E temos a anatomia sistêmica, que é algumas, né, dos sistemas que agrupam para formar os aparelhos, como o aparelho locomotor, que é constituído pelo sistema esquelético, como eu citei logo antes para vocês, e muscular, ou o aparelho urogital, que é constituído pelo sistema urinário, sistema genital masculino e feminino. Então, eles também podem ser ter uma junção de sistemas, né, para poder ter um estudo de com relação ao outro. E a divisão do corpo humano para poder ser feito esses estudos? Então, o corpo humano ele se divide em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça corresponde à extremidade superior do corpo, né, estando unida ao tronco por uma porção estreita, que é o pescoço. O tronco ele compreende o tórax, o abdômen, a pelve e a sua região posterior, o dorso. Os membros são superiores ou torácico e os dois inferiores ou pélvicos. Na transição ali entre o braço e o antebraço, há o cotovelo. E entre o antebraço e a mão, há o punho, né? E entre a coxa e a perna, o joelho. Entre a perna e o pé, o tornozelo. A região posterior do pescoço ela é denominada nuca e a do tronco é o dorso. E as nádegas correspondem à região glútea. Agora vamos falar um pouquinho da posição anatômica. A posição anatômica, por que a gente fala em posição anatômica? A posição anatômica ela veio para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas, né? Considerando-se que a posição pode ser variável. Então, optou-se por uma posição padrão universal, que a gente denomina posição anatômica, né? A posição anatômica é assim. Eu vou mostrar precisamente para vocês aqui, tá? Vamos ver se dá de ver bem, se eu consigo afastar um pouquinho. Eu vou narrar a posição anatômica ideal, né? A padrão. Então, a posição anatômica, deste modo, os anatomistas, quando escrevem seus textos, eles referem ao objeto de descrição, considerando o indivíduo na posição anatômica padronizada. Então, a face tem que estar voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, os membros superiores estendidos ao longo do tronco e com as palmas voltadas para frente, os membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidas para frente, né? Não importa, então, de que maneira que o cadáver esteja sobre a mesa, ou em decúbito dorsal, ou em decúbito vertebral, ou em decúbito lateral, as descrições anatômicas são sempre feitas considerando o indivíduo em posição anatômica, né? Aqui, ó, o indivíduo em posição anatômica. Essa é a posição anatômica padrão, onde você vai encontrar em qualquer livro, em todos os livros e artigos, essa é a posição anatômica. Também temos alguns termos de posições, né, e direções.
Então, anterior ventral e frontal é na direção da frente do corpo. A posterior dorsal é na direção das costas, o traseiro, né? Para a parte de trás da posição anatômica. Essa é a parte frontal, né? E atrás seria, né, a parte posterior dorsal. Temos a parte superior na direção da parte superior do corpo, a inferior cranial na direção da parte, né, inferior do corpo, a medial, que ela é mais próxima do plano sagital mediano, a lateral mais afastada do plano sagital mediano, que depois eu já vou mostrar para vocês aqui também. Deixa eu pegar o outro material, né, sagital mediano. Tem a lateral mais afastada do plano sagital mediano, o mediano, que é exatamente, né, sobre o eixo, ó. Aqui nessa figura em 3D, o mediano, tá, está em lilás, ali em roxo, que é exatamente sobre o eixo sagital mediano. Exatamente, esse é o plano sagital mediano. O intermédio, que é entre o mediano e o lateral, tá? O médio, que é a estrutura, né? O órgão interposto entre o superior e o inferior, anterior e posterior, e também entre o proximal e o distal. E o proximal, que é próximo da raiz do membro, na direção do tronco. O distal é afastado da raiz do membro, longe do tronco ou do ponto de inserção. O superficial, que significa mais perto da superfície do corpo, e o profundo, que significa mais afastado da superfície do corpo. Ainda pode existir variações anatômicas. O que são as variações anatômicas? As variações anatômicas, né, existem algumas circunstâncias que determinam, né, variações normais, né, que devem ser descritas, né, como idade, sexo, a raça, tipo de morfologia constitucional, longilíneo, brevilíneo e também mediolíneo. Então, o que seriam essas variações anatômicas? Por exemplo, os testículos no feto, eles estão situados na cavidade abdominal, migrando para a bolsa escrotal e nela se localizando durante a vida adulta. Então, são variações anatômicas de uma criança, de um recém-nascido, até ele atingir a vida dele adulta. A idade, né? Essa é na idade. Na parte do sexo, no homem, a gordura subcutânea se deposita principalmente na região tricipital, enquanto na mulher, depósito se dá preferencialmente na região abdominal. Raça, os brancos, né? Nos brancos, na raça branca, a medula espinhal termina entre a primeira e a segunda vértebra lombar, enquanto nos negros ela termina um pouco mais abaixo, entre a segunda e a terceira vértebra lombar. O tipo morfológico constitucional é o principal fator das diferenças morfológicas. Os principais tipos são, né? Primeiro, longilíneo, que é um indivíduo alto, né? Esquio, com pescoço, tórax e membros longos, né? Nessas pessoas, o estômago geralmente ele é mais alongado, as vísceras dispostas são mais verticalmente, né? Tem também, dentro desse tipo de morfologia, o brevilíneo, que o indivíduo é baixo, com pescoço, tórax e membros curtos, né? E neste, as vísceras costumam estar dispostas mais horizontalmente. E mediolíneo, né? É o mediano, as características intermediárias entre o longilíneo e o brevilíneo, né? Então, essas também são variações anatômicas que devem ser consideradas, né, na hora de fazermos estudo anatômico, né, em cadáveres. Então, pessoal, aqui ficou um pouquinho, né, sobre anatomia, descobri um pouquinho sobre a história da anatomia, né? Não esquecendo nunca, vamos esquecer, né, da posição anatômica padrão, né? Eu acho muito importante,
ter isso em mente, a posição anatômica padrão, né? Vai encontrar em todos os livros de anatomia, em todas as pesquisas que fizer, né? E é isso aí, é o que eu tinha para vocês hoje. Outro videozinho, de repente, a gente vai produzir com mais detalhes, né? E para finalizar, no seu conceito mais amplo, então, a anatomia ela é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e desenvolvimento dos seres organizados. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.